Boa noite. Hoje, quinta-feira, são 19h30. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a criação do universo, a origem, natureza e mecanismo, tudo isso na ótica espiritual. Semana passada, nós prometemos que iríamos ler e analisar uma mensagem de um irmão extraterrestre, né, do grupo arturiano. É a mensagem esta que está aqui, que nós vamos ler e depois, né, tecer alguns comentários, né, estudarmos juntos. Diz assim, lei de transformação e amor. A transformação é uma entrega, a capacidade de se abrir para a mudança. Mensagem do grupo arturiano. Saudações novamente do grupo arturiano. Nós desejamos falar de transformação, um assunto aparentemente simples, mas um que é importante para o entendimento da verdade. A transformação flui por e como um indivíduo quando ele desperta do sonho. Ela se manifesta com uma capacidade de ver com novos olhos e ouvir com novos ouvidos, enquanto no meio da dualidade e separação. A transformação permite reconhecer quais conceitos falsos e crenças que ele ainda possa ter e substituí-los pela verdade. Ela traz a capacidade de dizer: eu estava enganado. Aqueles incapazes de permitir a transformação adiam sua ascensão para uma consciência de energia dimensionalmente superior. O medo da mudança atua para apoiar a continuação dos conceitos e crenças tridimensionais. Muitos que resistem à mudança estão em posições como líderes mundiais que relacionam qualquer tipo de transformação com perda do seu poder pessoal e riqueza. Por causa de suas posições de liderança, eles normalmente atraem seguidores que aceitam cegamente o que estes chamados líderes acreditam, dando embora o seu poder pessoal no processo. Queridos, agora vocês estão num ponto de sua jornada espiritual onde vocês precisam reconhecer e reivindicar seu poder inato. Muitos de vocês já fizeram isso, tendo obtido este estado de consciência em outras vidas, entrando nesta vida já com esse estado de consciência. Nunca tenham medo de dizer: já deu. Eu não escolho mais viver, agir, ser, pensar em conceitos obsoletos de separação. Alguns de vocês já descobriram que isto afastará aqueles que se ofendem com isso. Amigos podem desaparecer, mas não tenham medo se isso acontecer, queridos, pois a energia procura por si mesma e em breve ela atrairá para vocês aqueles de sua ressonância. Nós falamos de transformação agora porque vocês estão muito perto de ver a transformação acontecer. Há muito para ser revelado e vocês precisam estar preparados interior e exteriormente, pois são vocês que serão convidados para assistir àqueles que estão com medo, incapazes de deixar ir os seus modos antigos e confortáveis de entender o mundo. Não se permitir que não se permitir mais que a humanidade flutue preguiçosamente de um dia para o outro, acreditando que o governo, a igreja, parente, amigo ou a sociedade em geral cuidará de tudo para ela. Vocês são consciência e, portanto, a substância do mundo exterior e as coisas estão mudando rapidamente. É hora de afirmar sua identidade como seres divinos
que escolheram aprender e assistir outros na energia tridimensional. Permitam o processo. Para alguns, permitir o processo pode ser simplesmente significar mudar para ser, ao invés de fazer, permitindo-se estar em silêncio e repouso, interiorizando-se frequentemente enquanto as energias antigas surgem e são limpas. Outros podem se encontrar sendo orientados a agir de alguma forma. A transformação é uma entrega, a capacidade de se abrir para a mudança. Entrega não é desistir de si para algum conceito desconhecido de Deus fictício. A entrega espiritual é um resultado natural de ter um entendimento claro a que se está entregando a verdade. Ela começa com um forte impulso interior de iniciar uma busca pela verdade que pode ter muitos caminhos, mas que no fim leva à descoberta dela no interior. Esse processo pode ser evitado. Esse processo não pode ser evitado, pois ele é quem vocês são. Há muitos que suspeitam das verdades mais profundas, mas se recusam a aceitá-las, escolhendo acreditar que outros mais santos ou inteligentes sabem mais do que eles. Não, querido. Todos têm a voz divina no interior. É simplesmente uma questão de reconhecer, ouvir e confiar. Está aí a mensagem desse grupo arturiano. Como nós falamos, né, ontem, ou na semana passada, perdão, nós estamos estudando as leis universais, que são imutáveis, né, estão em todo o universo, né, e dadas, né, ou trazidas para nós, humanidade, pelo nosso querido e amado mestre Shebna, né, e a sua equipe. Né. Então, o que muda, né, nós estamos vendo que as leis são as mesmas, muda apenas o vocábulo, os termos. É por isso que eu digo que nós devemos sempre analisar o que está além das palavras, e não a palavra em si, ipsiliteris, né? Buscando o sentido, a vibração que forma aquela palavra. Né? A palavra é apenas um rótulo, né, de uma vibração, tá certo? Então, veja que eles são um grupo arturiano, né? Eles vêm de um sistema, né, de planetas chamado Arturo, né? E eles já estão aqui na Terra conosco há milhões de anos. Né? Eles vêm acompanhando a gente na nossa evolução, orientando, intuindo, através de médiums. Então, o que nós estamos vendo aqui é as mesmas leis que nós estamos estudando em outras palavras, tá certo? Então, é isso que nós vamos ver. Quando ele diz, nós desejamos falar de transformação, é essa transformação interna nossa, na verdade, dos nossos centros de força, né? Trabalhando, descondensando esses centros de força, usando essas energias, né, para a realização de trabalhos, né, e essas energias estando conscientes. Né? Então, desejamos falar da transformação, essa transformação interna. Né? Um assunto aparentemente simples, né, mas um que é importante para o entendimento da verdade. A verdade interior. Né? A gente já estudou isso. Né? Vamos lembrar? O que é a verdade interior é a nossa consciência, né? A nossa vibração única. Né? Ela que é a verdade, porque ela é constituída, né? A consciência é constituída pelas energias dos éteres, energias que realizaram trabalhos. Então, as verdades são os éteres, né? Prana, Vayu, Prithvi, Apas, Tejas. Porque eles trazem todo o sentimento de Deus em suas energias,
criadas pelo seu movimento ou despertadas pelo seu movimento, e todas as formas de Deus, né, que constituem o universo. Essa é a verdade. Sentimentos e formas de Deus. Quer ver quem é Deus? Veja o universo. Quer ver o universo externo? Olhe para dentro de você. Né? Nós somos um universo em miniatura. Já conversamos isso. Né? Então, ele diz assim: a verdade flui por, né, e como um indivíduo quando ele desperta do sonho. Nós estamos o quê? Vivendo um sonho, porque nós estamos vivendo na terceira dimensão, ou como ele fala, da dualidade. Né? Nós temos sempre o certo, o errado, positivo, negativo, por aí vai. Né? Isso, essa dualidade na terceira dimensão, que é a energia mais densa, né, das galáxias, né, que constitui matéria. A matéria mais densa está aqui, no planeta Terra. E nós estamos vivendo dentro disso aí, né? Sonhando, né? Vivendo, né, né, as falsas ilusões que são, né, criadas pelos homens, como ele diz aqui, nós vamos ver mais adiante, né? Os líderes, né? Criaram todas essas ilusões falsas, tá certo? Então ele está dizendo isso, né? Que a gente busque dentro da gente, né? Então ele diz assim, a transformação, né, ela se manifesta com uma capacidade de ver com novos olhos, percebe? É uma dimensão mais elevada, né? Vendo, né, penetrando mais neste universo, nas verdades, penetrando nesse universo em nós, através da introspecção, né, da meditação. Então, nós vamos descobrindo, né, coisas novas. Ah, eu estou vendo? Não, estou sentindo. Né? A imaginação começa a se movimentar, os nossos pensamentos mais puros levam a nossa imaginação a descortinar novos universos, novas formas, novas folhas, novas, né, realidades. Está entendendo? Ver com novos olhos e ouvir com novos ouvidos. Né? Enquanto no meio da dualidade e da separação. Né? Estão percebendo? É, onde estão as verdades, Gilberto? Dentro da gente. Estão fora, não. Não estão fora, não. Estão dentro de nós. Né? Como ele fez, quando a gente se determina a isso, a buscar, né, nós vamos, através da meditação, buscando isso a todo instante. Né? Enquanto estamos despertos, né? Vamos vendo isso aí. Tá? A transformação permite reconhecer quais conceitos falsos e crenças que ele ainda possa ter e substituí-los pela verdade. Aí é que está o problema, tá certo? Olha, a transformação permite reconhecer os conceitos falsos. O que é essa transformação que permite a gente reconhecer? É o discernimento, né? Quando a gente já vai formando isso, tendo esse discernimento, nós naturalmente vamos vendo, separando o joio do trigo, vendo o que é justo, o que é correto, de acordo com a nossa consciência, e o que não é, também de acordo com a nossa consciência, com a nossa verdade. Né? A nossa consciência é a nossa verdade. Estão percebendo? Então, ele diz, né, a transformação permite, né, o discernimento permite, através da transformação, o discernimento permite reconhecer o falso e crenças que a gente ainda possa ter. A gente ainda acredita em alguma coisa e substituir pelo que é real, pelo que é verdadeiro, e não pelas ilusões onde nós vivemos, na dualidade. Somos a unidade, somos, né?
Nós estudamos na semana passada isso, né? Lembra? Nós estudamos isso. Nós somos uma unidade, né? Então, ele diz assim, essa transformação, não, ela traz a capacidade de dizer, eu estava enganado. Olha o discernimento, tá certo? E a boa vontade também, né? A intenção de transformar, né? De se melhorar, de aumentar suas vibrações, suas energias, tá? A velocidade de suas vibrações, a consciência mais pura, né? Mais ampla no universo, né? Então, você tem essa humildade, né? De dizer, eu estava enganado, né? E permitir a mudança, permitir-se a mudança, não é verdade? Então, aqueles incapazes de permitir a transformação, né? Que não admitem dizer isso, eu estava enganado, que acham que estão certos, né? Que tudo que ele está fazendo é o correto, é o justo, é o que a humanidade precisa, quer dizer, falando dos líderes, né? E aqueles que dirigem alguma coisa, né? Aqueles incapazes de permitir a transformação adiam a sua ascensão, né? Para uma consciência de energia dimensionalmente superior, sair da tridimensionalidade, entrar na quinta dimensionalidade, que é superior à sexta ou à sétima, né? De acordo com o que você é, com a sua vibração única. Está entendendo? Então, aqueles que estão obstinados aí, não aceitam nada, não aceitam mudança, não aceitam transformação, né? Mantêm sempre, né, no mesmo patamar, na mesma vibração, né? Estudando as mesmas coisas, falando as mesmas coisas de acordo com essa sua formação intelectual. Esses não vão ascender, não vão para a quinta dimensão. Porque a espiritualidade diz assim: você não pode ir a um nível superior carregando pesos, né? O que são pesos? Né? São essas ilusões, essas crenças arraigadas em você, no seu perispírito, impregnando a sua mente, né? Você vivendo né, o ambiente extraído das falsas ilusões, né? Shebna diz, olha, o homem está onde a sua mente está. Se você está com a mente vivendo impregnada nas vibrações dessas falsas ilusões, né? Se a sua mente está, você está nessas falsas ilusões, né? É difícil sair. Só quando você, né, admite que está enganado, que o que você está fazendo não é a realidade, não é o planejado por Deus, o criado por Deus. É criado pelos homens, daí a falsa ilusão, né? Porque os sistemas que aí estão são criados pelos homens, como ele está dizendo aqui, tá certo? Então, é assim, essas pessoas que estão obstinadas, né, que jamais dizem eu estava enganado, jamais dizem isso, né, e jamais aceita, né, a mudança, certo? Eles têm medo da mudança, né? Mas o medo deles da mudança é, né, para que eles continuem com os conceitos e crenças tridimensionais. Ou seja, aqui na tridimensionalidade é possível criar as falsas ilusões, ou seja, o homem criar sistemas, formas, né? E nós estamos vendo as mídias aí transmitindo todo dia medo, né? É epidemia, é guerra, são de coisas aí que eles só para você ficar com medo, tá certo? E aceitar o que eles dizem, né? Então, o medo da mudança atua para apoiar a continuação dos conceitos e crenças tridimensionais. Eles têm medo porque, né, da mudança porque ainda não sentiram, né, ainda não sentiram essa necessidade de mudar
para melhor. Eles têm medo por desconhecer, medo de não continuar, né, dominando as pessoas, porque não vão dominar mesmo, né, pelo esclarecimento, né, pelo despertamento da consciência. Mas eles têm medo de mudar, de perder o status quo deles, né, de líderes, de mandando em todo mundo, e todo mundo obedecendo a ele, tá certo? Existe isso na humanidade? Existe. Ora, nós viemos do mineral, do vegetal, fomos animais, né? Ainda trazemos essas baixas vibrações em nós, que se manifestam e nos dominam, né? Nos dominam. Mas, vamos dizer assim, já na quarta dimensão, não existe causa e efeito. É uma lei, essa lei só se manifesta aqui na terceira dimensão. Não existe causa e efeito. A gente nunca ouviu a alma desencarnar dizer que criou causa. Nunca, tá certo? Nem que está passando por efeito. Essa é criação da velocidade da vibração da matéria. Ódio, vingança, ciúme, ganância, mentira, né? Falsidades, orgulhos. Todas essas são vibrações da matéria, né, do plano material, do corpo físico. Essas vibrações só existem no corpo físico. Na alma já não existe mais isso, então a alma já não tem mais nada disso. Isso na quarta dimensão. Agora imagine na quinta, né? Imagine na quinta, que nós, almas, vamos passando, agora estamos na transição para a quinta dimensão. Nós, almas, né? Que nós estamos na quarta dimensão, vamos passar para a quinta. O corpo físico está na terceira dimensão, vai começar a acelerar essa velocidade vibracional da matéria, né? Constituindo matéria mais sutil, mais perfeita. Tá certo? Então, esse medo da mudança é medo de perder, né, a posição que existe de líder, de dono de tudo, né? O mandão, como diz assim, né? Olha, muitos que resistem à mudança estão em posições como líderes mundiais, né? Que relacionam qualquer tipo de transformação com perda do seu poder pessoal e riqueza. Estão percebendo? Em consequência disto, eles criaram essas falsas ilusões para manter a humanidade, que ainda, veja bem, não tem o equilíbrio da razão. Né? A gente estudou a razão na semana passada, parece, não lembro. Tá? A gente estudou mente, pensamento, né? Estudou consciência e razão, parece, né? na, na semana passada, consciência e razão. Tá certo? Então, essa razão, se você ainda não tem o equilíbrio da razão, veja bem, não tem o equilíbrio da razão, você acredita em tudo que esses líderes mundiais lhe dizem. Você acredita nos pastores, você acredita que é um líder espiritual, você acredita no Papa, que é um líder espiritual. Tudo que ele disser, você acredita, porque foi ele que disse, você acredita nele. Isso quer dizer, né, ainda não ter a razão equilibrada. Estão percebendo? Então, eles usam dessa humanidade que está nesse estágio evolutivo e criaram os sistemas. Isso não é de agora, não. Isso é milhões de anos atrás. Milhões, não, milhares de anos atrás. Tá certo? Quer dizer, o poder, tomavam o poder. Né? As guerras eram para, né, tomar o poder, né? Ser mais forte, mais dominador. E ainda continua assim, né? Tá certo? Então, muitos que resistem à mudança estão em posição de líderes mundiais.
que relaciona tudo com ver. Ah, se mudar eu vou perder. Vou perder minha posição, vou perder minha riqueza, vou perder meus bens, vou perder. O meu poder de mando, principalmente, né? Assim. E não tem que ser tudo isso, não, né? Apenas depende, não? Tem aqueles líderes tupiniquins, né? Aqueles que se contentam com dominar as pessoas, né? À sua volta, né? Aí, por causa de suas posições de liderança, tá vendo? Eles normalmente atraem seguidores, né? Que estão na vibração dele, que aceitam cegamente não ter o equilíbrio da razão. Aceitam cegamente o que esses chamados líderes acreditam, né? Dando embora o seu poder pessoal no processo. Entrega tudo, entrega tudo. Tá? Estão percebendo como a gente deve usar, buscar o equilíbrio da nossa razão? Ou seja, o que é a razão? Né? É quando a gente sabe a origem das coisas. Né? Qual é a origem da minha consciência? É a vibração única. Eu estou usando a razão. Né? Então, quando nós temos a razão equilibrada, nós temos o discernimento. Ao invés de a gente aceitar cegamente, a gente vai dizer que crê no nosso eu interior. Eu creio em mim, tá certo? Eu creio em mim. Eu sou um Deus em miniatura, eu sou uma miniatura do universo, eu tenho Deus dentro de mim. Eu posso realizar o que desejo, mas a minha razão me diz que eu devo realizar os meus desejos dentro das normas estabelecidas pelas leis universais. Esse é o equilíbrio da razão. É você não seguir mais, né? Usar, né, o seu discernimento, separar o joio do trigo, dizer, eu não creio nesse camarada, né? Ele está falando aí, mas não acredito em nada. E o próprio Shebna, nosso mestre Shebna, né, quando ele estava transmitindo isso, ele disse o seguinte: não acredite no que as pessoas lhe dizem, né? Não acredite nem em mim. Ele diz assim a gente: não acreditem nem em mim. Deixe que isso tudo passe pelo crivo da vossa razão. E se passar pelo crivo, você aceitar como uma coisa sua. O crivo da razão é a consciência, é a vibração única. Nossa, estão entendendo? Perfeito, né? Aí já sabe, queridos, agora vocês estão num ponto de sua jornada espiritual onde vocês precisam reconhecer e reivindicar o seu poder inato. Nossa consciência, né? É nosso, nascemos com ela nos acompanha desde o reino mineral, nunca nos abandona, nós não vamos perder nunca. Né? Precisamos reconhecer, buscar a nossa realidade, a nossa verdade dentro de nós, através da introspecção. Estão percebendo? Ele diz assim, olha, muitos de vocês já fizeram isso, né? Já descobriram o seu poder, já fizeram isso, tendo obtido este estado de consciência em outras vidas. Isso vem de muitas encarnações que a gente já tem isso, mas entrando nesta vida já com este estado de consciência. Porque é essa vibração única, que é a nossa consciência, ela está mais ou menos manifestada em cada encarnação.
de acordo com a missão que a gente vai, né, exercer naquela encarnação, mais ou menos, tá certo? Mas não temos isso tudo dentro de nós. Por que não, através da introspecção, a gente buscar essa consciência, né, se despindo da matéria, dos conceitos, né, materiais, preconceitos, tá certo? Nunca tenho medo de dizer, ó, já deu, despertou, né, a razão, já deu. Eu não escolho mais viver, agir, ser ou pensar em conceitos obsoletos de separação. Porque o que eles colocam é separação. Nós estamos vendo, né, atualmente no nosso planeta a separação. Né? Parte política, já tem, né, a parte da cor, da pele, da razão social, né, do gênero, masculino, feminino. Eles querem separar, porque é a união que faz a força. Nós somos uno com Deus, um com Deus. Apenas nós estamos num estado relativo e ele estado absoluto. Onde está Deus? Dentro de nós, com a sua partícula espírito. Ele é absoluto e nós relativo. Mas tudo que está no espírito está em nós. Apenas nós estamos num estado relativo. Essa é a diferença. Quanto menos relativo nós estivermos em relação a Deus, mais próximo dele nós estamos. Estão percebendo? Tudo está em nós. Aí, alguns de vocês já descobriram que isso afastará aqueles que se ofendem com isso. Isso aqui ele está falando da lei da afinidade, ó, ressonância. Ele cita aqui a lei da ressonância e Leibniz cita a lei da relatividade, ou, né, ou a lei da afinidade. A lei da afinidade, né, que diz os semelhantes se atraem, né, a lei da afinidade. É por isso que eu digo a vocês, não se peguem na palavra. Busca a origem da razão, busca a origem, né, das coisas, tá certo? Então, o que é que ele diz? O que é que ele diz assim, olha, com a ressonância, olha, a energia procura por si mesma, semelhantes procura semelhantes, se atraem, é a ressonância. A Shebna nos ensina, nós estamos estudando a lei da afinidade. Estão percebendo que as leis são as mesmas, apenas na forma de manifestar essas leis, de estudar, de nominar essas leis? Por isso que eu digo, né? É uma vibração, né? Ressonância é vibração. Né? A energia procura por si mesma. A energia que tem determinada velocidade vibracional procura por energia da mesma vibração dela, e que se interpenetram, se confundem em uma só. Estão percebendo? Tudo está em nós. Tudo está em nós. Né? Então, amigos podem, né, desaparecer, mas não tenham medo se isso acontecer. Por quê? A lei da ressonância ou a lei da afinidade. Ora, você tem um grupo de amigos, amigas. Você está estudando a parte espiritual, está elevando a sua vibração, né? A sua velocidade de vibração, vibracional. Então, o que é que acontece? Vai aumentando a distância entre as vibrações do grupo, ou de algumas pessoas do grupo, ou não todas, né? Então, quanto maior for a diferença vibracional, quer dizer, mais relativa for, né, a sua ressonância aumentou e a parte do grupo não aumentou, então essa parte do grupo
vai se afastar, tá certo? Amigos, amigos podem desaparecer, quer dizer, se afastar de você ou você se afastar deles. O ambiente, você não tem mais afinidade com as vibrações daquele ambiente. A sua vibração não ressoa mais com a vibração daquele ambiente. Naturalmente você se afasta, tá certo? E o interessante nisso é que você não tem lembrança, não lembra dos momentos, do período que você viveu naquela vibração. Você está numa vibração mais elevada, tá certo? Se você baixar a sua vibração, aí você vai entrar lá novamente, né? Então, isso assim, amigos podem desaparecer, mas não tenham medo se isso acontecer, queridos, pois a energia procura de si mesma e em breve ela atrairá para vocês aquele de sua ressonância. Amigos se afastam, surgem novos amigos, novas perspectivas, né? Estão percebendo? Quantos amigos nós tivemos no colégio, colegas, amigos? Quanto a gente lembra, né? Quantas pessoas, quantos colegas a gente lembra, né? Dos cursos, né? Que nós tivemos, né? Lembramos de alguns, lembramos. Então estamos na mesma vibração, temos afinidades, né? Estão percebendo? Então ele vai mais adiante, ele diz assim: nós falamos de transformação agora porque vocês estão muito perto de ver a transformação acontecer. Está percebendo? Todos aqueles que disseram, eu estava enganado, as coisas estão em transformação, em ascensão, tudo está mudando, o que era certo ontem, hoje já não é mais, já vi um esclarecimento me mostrando que isso não era o certo absoluto, isso era o certo relativo, agora eu já vejo de uma outra forma, eu já vejo a humanidade, né, nesse esse curso, né, que Shebna trouxe para a humanidade do planeta, né, a orientação é essa, né, é a liberdade de consciência, é você ressoar, né, ou ressonar, né, entrar em ressonância com as vibrações daquele assunto que nós estamos estudando. Nós abrangemos todos os assuntos da criação do universo, mas tem pessoas que gostam mais da ciência, né, da química, da física, né, energias, das energias magnéticas, quântica, certo? Tem outros que se dedicam mais ao estudo do pensamento, outros se identificam mais com o estudo do centro de força, né? Outros se identificam mais com o estudo da consciência, da inteligência, o que é a inteligência nossa, o que é a inteligência de Deus, é a mesma coisa, como isso funciona. Não? Então, né, nós buscamos a liberdade da consciência. Então, você aceita, se identifica com determinado assunto, acompanha as aulas. Não está ligado a esse assunto, não acompanha. Tá? Não acompanha. Tem liberdade de acompanhar ou não acompanhar. Tá certo? De desistir, de não querer mais. Tem liberdade, sim. A gente não impõe nada. A gente busca, né, essa aqui, a afinidade das pessoas, né, que é a busca da energia pela energia. Né? Cada um com a sua energia busca a energia do assunto que nós estamos estudando. Percebe assim? Tá certo? Então,
nós falamos de transformação agora porque vocês estão muito perto de ver a transformação acontecer. A ascensão da humanidade, parte da humanidade para a quinta dimensão. Tá certo? Tem um detalhe interessante, a gente já estudou a intenção, né? A intenção é que é importante no pensamento, na ação. Se a intenção é boa, a sua ação é boa. Se a intenção não é boa, a sua ação não é boa. Entendeu? Então você está. Vamos dizer assim, pegar aqui o que o nosso irmão colocou aqui. Esses líderes, né? Esses líderes, qual é a intenção deles? Né? O que eles estão fazendo? Com que intenção? Tá certo? A intenção é de ajudar realmente a humanidade, levar paz, harmonia, tranquilidade, alegria, felicidade, segurança, alimentação, saúde para a humanidade, ou para aqueles que eles estão representando. Qual é a intenção? É isso que conta, tá certo? É isso que conta, né? Então, assim, né? Vocês são, não se permita mais que. Onde foi que nós estávamos, rapaz? Deixa eu ver aqui. Né? Nós falamos agora da transformação porque vocês estão muito perto de ver a transformação acontecer. Há muito, né, para ser revelado. Está vendo? E vocês precisam estar preparados, né, interior, né, e exteriormente. Interiormente, né, a sua vibração única. É aquilo que eu disse, é a afinidade, a ressonância. Entrou em ressonância vibrações interiores suas, você se interessa pelo assunto. Não entrou em ressonância, você não se interessa pelo assunto. Tem a liberdade de fazer isso. Tá? E exteriormente, porque tudo que vem de fora, né, se identifica com o que tem dentro da gente, é a verdade nossa. Se o que está sendo dito de fora, se já temos na nossa vibração única, ou a nossa vibração interior, se isso se identifica, tem aquela energia consciente, né? Temos consciência, então passa a ser essa verdade exterior, passa a ser também a nossa verdade interior. Isso é equilíbrio da razão. Buscamos no nosso interior uma vibração que vem do exterior. A origem do nosso interior. Né? Essa vibração existe em nós, então é a nossa verdade. Tá certo? Isso chama-se equilíbrio da razão. Tá? Extremamente pois são vocês que serão convidados para assistir aqueles que estão com medo, incapazes de deixar ir os seus modos antigos e confortáveis de entender o mundo. Não evoluiu, não aumentou a sua vibração interior, a sua verdade interior. Continua com essa verdade interior e resiste a qualquer mudança que venha do exterior. E o exterior está mudando. A humanidade está mudando os conceitos. Hoje nós já vemos, né, um número muito grande de almas, a gente vê pelas redes sociais, pessoas, né, com sentimentos elevados já se manifestando, mas tem aqueles que continuam, né, assim, né, paciência, né? Então, né, nós vamos ver, né, nós vamos ser convidados para assistir essa transformação, esses que estão deixando o planeta para ir para um outro planeta cuja vibração externa seja igual à dele interna. Então ele fica, né, um peixe dentro d'água, né, fica no seu ambiente, né, confortavelmente. Né, de modo antigo e confortável de entender o mundo.
é muito confortável entender o mundo desse jeito dele, sem alteração, sem evolução, sem nada, tá certo? Não se permite mais que a humanidade, eles, né? Veja bem, ou as leis, próprias leis, né? Não se permite mais que a humanidade flutue preguiçosamente de um dia para o outro, acreditando que, né, o governo, a igreja, parente, amigo, a sociedade. Isso é a lei da preguiça, né? É uma lei, né? É aqueles que usam, né, a lei do menor esforço de uma maneira, né, mais baixa, vibração mais baixa, pejorativa, né? Se alguém está fazendo, por que que eu vou fazer, né? Aquele ditado popular, farinha pouca, meu pirão primeiro, aí vai, né? Então, as pessoas, né, essas pessoas que, né, estão preguiçosamente, né, não querem realizar nada, fica sempre usando os outros, né, pedindo, né, pedindo ajuda, pedindo de qualquer forma, né, ajuda material, espiritual, o que seja, achando que tudo tem que vir de fora e que ele não precisa fazer nada, né? Tem pessoas, né, esses líderes mundiais, que usam isso aqui, né, fazem com que criam, né, muitos bens, muitas formas da humanidade, dessa parte, né, preguiçosa da humanidade, porque pela lei da afinidade eles se atraem, né, meios para que essa humanidade viva sem precisar trabalhar. Que o governo dá tudo para ele não precisar trabalhar, né? São líderes que mantêm essas pessoas, né, aprisionadas mentalmente ao seu esquema. Né? Está entendendo assim? Eu estou, parece que está falando de política, mas não. Estou vendo, colocando na realidade que estamos vivendo no nosso planeta, a humanidade está vivendo no nosso planeta, relacionando com as leis. Né? Existe a lei da preguiça, os preguiçosos existem. Existe quem ajuda a manter os preguiçosos preguiçosos? Tem. Por quê? Porque o preguiçoso fica dependente dele, né? Para ele conseguir, né, seus intentos. Aí vocês são a consciência, percebe agora? A vibração única, desde o mineral inferior. E, portanto, a substância do mundo exterior. Existe a consciência do universo e a nossa consciência que se identifica com ela, né? Quanto maior for a nossa consciência, mais ampla é essa consciência, mais o universo nós conhecemos. Né? A substância do mundo é exterior e as coisas estão mudando rapidamente. Né? Os obstinados não estão vendo isso. Né? Aqueles líderes que querem, né, se manter no poder não estão vendo isso. Que um dia isso acaba e vai acabar, porque tudo está mudando rapidamente. Um dia a humanidade vai equilibrar a sua razão, um número maior de seres humanos equilibram a razão e vê tudo isso aqui e se afasta. Pela, né, falta de ressonância, no caso aqui, eu estou citando ressonância, porque é o termo que nosso querido irmão está colocando aqui para a afinidade que nós estudamos com o nosso mestre Kevin, não. Tá certo? É a mesma coisa, muda só o nome, o termo, o vocábulo. É hora de afirmar a sua identidade como seres divinos. Né? Nós somos seres divinos porque é a nossa consciência. E temos Deus dentro de nós. Né? Somos divinos porque temos Deus dentro de nós e temos essa consciência que está se aproximando da consciência divina. Tá certo? Em vibração. Em vibração.
né, seres divinos, que escolheram aprender e assistir outros na energia tridimensional. Aqueles que já despertaram foram convidados para assistir o que está acontecendo, né, na terceira dimensão com as pessoas que estão integradas na terceira dimensão, né? Então, eles permitam o processo. Para alguns, permitir o processo pode simplesmente significar mudar para ser, ao invés de fazer. Mudar o processo é deixar de fazer para ser. Permitindo-se estar em silêncio e repouso, agora aqui que está a coisa, interiorizando-se frequentemente, enquanto as energias antigas surgem e são limpas. Ora, através da introspecção, da meditação, da oração introspectiva, né? Não é a oração da boca para fora, a oração sentida, né? Então, nós vamos, né, vão surgindo em nossos corações energias de baixa vibração que ainda existem em nós, né, e aí nós vamos, já falamos isso, estudamos isso, né? Quando Jesus disse, orai e vigiai, vigiai os pensamentos que vos chegam. Ele está falando isso aqui. Através da interiorização, a gente busca essas vibrações, a interiorização, a intenção, busca essas energias mais antigas, ou seja, né, de baixa vibração, e nós geramos, né, estamos atentos, né, orar e vigiar, então nós estamos vigiando. Quando essas vibrações surgem em nosso coração, a mente, né, nós colocamos energia de amor nesta vibração, nessas energias antigas. Colocamos amor. E o amor é um catalisador universal. Então, essas energias vão ser limpas, como ele diz aqui, é que elas aumentam a sua vibração. Quando elas aumentam a vibração, olha, se é uma energia de baixa vibração que, vamos dizer, é ódio, se você aumenta a vibração dela, ela passa a ser amor. Se a inveja aumenta a vibração, amor. Tudo tende para o amor. A vibração mais elevada é o amor. E a gente limpa ela assim. Está entendendo? Então, interiorizando-se frequentemente. Você está num lugar, não está fazendo nada? Meditação. Interiorize-se, buscando sempre isso, limpar essas energias. Tá bem? Está entendendo? Outros podem se encontrar sendo orientados a agir de alguma forma. Ainda, né? A transformação é uma entrega, né? É você aceitar a transformação, a se abrir para ela, né? Eu quero ver o que tem. Desculpa. Desculpa. Chegou o bichinho do Haha aqui, me fez tossir, não tem problema não. A entrega
Não é assim. Você pode se encontrar no estado de agir de alguma forma. A transformação é uma entrega, a capacidade de abrir para a mudança. Né? A entrega não é desistir de si para algum conceito desconhecido, o Deus fictício. Né? A entrega espiritual é o resultado natural de ter um entendimento claro, né, a nossa consciência, a que se está entregando a verdade. Que é a nossa verdade, a nossa consciência, tá certo? Aí assim, ela começa com um forte impulso interior, tá? A gente aceitando a mudança, esse impulso interior, de iniciar uma busca pela verdade através da introspecção, buscando nossa energia única, vibração única, ou o nosso divino ajustador, que é o nosso espírito, não é? Ele é a verdade absoluta, não é? Que pode ter muitos, muitos caminhos, mas que no fim leva à descoberta dela, né? No nosso interior. Tá certo? Então, é mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês, né? Estudar juntos com vocês, né? Que é mostrando, né, para a gente se desprender, né, de ficar identificando as coisas pelas palavras, mas buscando a vibração daquela palavra, a intenção, né, o sentimento, a sensação. Né? Então, é esse o tema, né, a liberdade de consciência, exatamente assim, tá certo? Então, meditem sobre tudo isso e recebam um abraço essênio e até a próxima semana, se assim o bom Deus permitir.